Vocês já deixaram pronto na aula passada esse desenho aqui da borboleta pra gente pintar nessa aula usando a acrílica aguada. Então agora eu vou pintar aqui esse meu trabalho e mostrar pra vocês como que ele vai ficar e dar algumas dicas de pintura, tá? Eu já deixei impresso aqui uma imagem da borboleta que eu desenhei. Essa imagem está em preto e branco porque a minha impressora deu algum problema e eu não consegui imprimir colorido. Mas o importante é que eu consigo ver aqui a transparência da asa e o fundo mais ou menos como que é. Eu não vou copiar exatamente o fundo do jeito que ele é, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer meio batidinho também, mas eu vou fazer usando outras cores, não vou fazer a mesma cor da bailarina, tá? Então, como que a gente começa a pintar? A gente sempre começa a pintar pelo fundo. Então, o meu fundo dessa pintura vai ser verde. Então, eu vou colocar aqui na minha paleta as cores que eu vou usar. Ele vai ser um fundo desfocado, que o foco vai estar todo na borboleta ali, então o fundo vai ser só para completar ali a imagem. Como a gente está trabalhando na acrílica aguada, eu vou começar a jogar aqui a minha tinta bem aguadinha no fundo. Vou colocando bastante água para deixar ele bem claro. Em algumas partes ele vai ficar mais claro, em outras um pouquinho menos, tá? Então, vou jogando aqui, ó. Lembrando sempre de não colocar muita água para não ficar dissolvendo o papel, que esse papel não aguenta muita água. E esse é o efeito que eu quero dar aqui na minha pintura, tá? Então, eu vou fazer nesse daqui todo o fundo do meu trabalho. Algumas partes eu quero que ele fique um pouco mais escuro mesmo, algumas partes um pouco mais claras, para dar aquela sensação de desfocado. Ó, algumas partes eu vou colocar até um pouquinho mais de a segunda camada aqui de tinta, para ele ficar um pouco mais forte. Posso fazer aqui a variação do tom do verde, tá? Vou colocar um verde mais claro para ele mudar a tonalidade. Quero deixar essa pintura bem solta, bem leve, então tô trabalhando desse jeito, tá? Você consegue perceber que tá ficando um fundo bem transparentinho, bem aguado? Essa sensação aqui que eu quero dar mesmo pro meu trabalho, tá? Vou misturando os tons de verde. Toma cuidado só para não deixar muito carregado. Algumas partes você pode deixar mais claro, outras menos claras. Essa parte aqui são as flores, né, do meu trabalho, então é outra cor que eu vou usar. Ó, tô voltando aqui, fazendo batidinho em algumas partes, dá uma reforçada, vou fazer mais em algumas aqui também. E vou fazendo até dar a sensação aqui que eu quero no fundo. Eu quero que fique esse borradinho mesmo, tá? Observa bem a quantidade de água que a sua folha aguenta, tá? Não vai jogar mais água do que ela permite. Fiz aqui o meu fundo e agora eu vou pra minha borboletinha, tá? Vou pintar essa parte transparente aqui da asa, aproveitar que eu já tô com a cor. Se ela é transparente, então vai aparecer a cor do fundo nessa asa, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar mais água nessa cor do fundo pra ficar mais transparente. Então, eu vou colocar mais aguinha aqui na minha paleta e vou fazer essa pintura aqui da asa, ó. Essa parte aqui é transparente. Tá vendo que ela tá ficando do mesmo tom ali do fundo, só que mais aguadinho, mais transparente? Então, é isso que eu quero fazer, tá? Aqui não tem problema pegar nas outras partes, porque como vai ser escuro, ele vai tampar depois. Então, posso também fazer a mesma coisa aqui, ó, jogar algumas partes um pouquinho mais escuras. Vai fazendo assim, tá? Trabalhando tons diferentes aqui, mas não deixando no mesmo tom do fundo. Essa parte aqui também é transparente. Vou jogar. Ó, tenta deixar sempre mais clarinho, tá? Porque essa daqui vai ter a transparência da asinha dela, então ela vai ficar mais clara. Algumas partes um pouquinho mais escuras, para não ficar tudo muito igual. Se você perceber
Que ficou muito parecido o tom da asa e do fundo, você pode escurecer um pouquinho mais o fundo, tá? Só que toma cuidado para não jogar muita cor aí, para não ficar forte. Então assim, ó, por exemplo, aqui já tá bom, mas eu vou mostrar para vocês caso aconteça de vocês. Fiz muito forte, o que vai fazer? Eu vou pegar e jogar um pouquinho mais aqui de tinta no fundo para dar uma escurecidinha. Não precisa jogar em tudo também, joga só em algumas partes. Ó, tá vendo? Aí já vai dar a diferença aqui do tom. Tomando sempre cuidado de não deixar o papel muito carregado. Tá vendo como deu uma diferença bem grande agora? Então, caso isso aconteça de vocês, então escurece um pouquinho só a cor desse fundo, tá? Vou pintar aqui alguns vãozinhos aqui da flor também, que eu vou jogar a cor da flor, mas eu vou deixar alguns vazados no meio. Então, a pintura do fundo aqui com acrílica aguada é essa, e agora eu vou fazer o restante da minha pintura normal. Esse daqui é o resultado da minha pintura pronta. Vocês viram que eu comecei pintando pelo fundo, depois eu fiz a asa transparente e aí sim que eu fui fazendo depois aqui a parte das flores e as outras partes da asinha dela e da borboleta também, né? Então aqui a partinha das flores eu gosto bastante desse efeito batidinho, então eu fiz esse efeito batidinho aqui nas flores também. E aqui nessa parte da borboleta, eu comecei primeiro jogando toda a parte vermelha e depois eu fui trabalhando com a parte preta e fazendo alguns degradês aqui com a acrílica aguada também. Na parte que era mais preta, eu deixei a tinta preta pura e depois eu fui fazendo esse degradê com a água. Então, por isso que ele ficou desse jeitinho aqui. Então, você pode também usar esse recurso no seu trabalho, tá? Você pode jogar primeiro uma corzinha de fundo e depois trabalhando ali a transparência com essa acrílica aguada. Agora eu quero ver como vai ficar a pintura da sua borboleta.